Oi, pessoal, tudo bem? Quase todo mundo usa um navegador todos os dias. Mas já pararam para pensar por que existem tantos? A verdade é que por trás de cada um deles existe uma filosofia, uma ideia completamente diferente. E entender isso, olha, muda tudo. Hoje, a gente vai desvendar o que realmente separa um do outro. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Porque um navegador é super rápido, outro parece que come toda a memória RAM do computador e alguns parecem quase inúteis. A resposta para isso está na tecnologia e principalmente na filosofia por trás de cada um deles. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa ideia de uma tarefa, muitas ferramentas. Depois, vamos viajar do legado ao moderno, contando a história da Microsoft. Na sequência, vamos conhecer os navegadores com uma missão específica: coroar o rei da web, desvendar a conexão Chromium e, por fim, apresentar uma escolha independente. Vamos lá? Ok, para começar, o conceito mais importante de todos. No fim das contas, o navegador, aquilo que a gente vê na tela, é só interface, a lataria do carro. O que realmente importa é o que está debaixo do capô, o motor, o sistema que desenha as páginas. E assim como nos carros, a aparência muda, mas a base, o motor, pode ser exatamente a mesma em vários modelos diferentes. E para entender essa evolução, não tem jeito, a gente tem que começar pela empresa que por muito tempo praticamente foi a internet para milhões de pessoas. Sim, estamos falando da Microsoft. De um lado, o lendário Internet Explorer. Ele já dominou o mundo, mais porque vinha instalado no Windows do que por mérito próprio, sejamos honestos. Hoje, está oficialmente aposentado, servindo só para acessar sistemas corporativos bem antigos. Do outro lado, o Microsoft Edge, o seu substituto. E ele é outra história, rápido, moderno e um concorrente de peso no mercado atual. Por anos, essa piada resumiu a principal utilidade do Internet Explorer. E vamos combinar? Para muita gente, quando se liga um computador novo com Windows, o Edge ainda cumpre exatamente essa mesma função. A tradição continua. Mas, claro, nem todo mundo usa o navegador que já vem com o sistema operacional. Agora, a gente vai entrar no mundo dos navegadores que são uma escolha deliberada, aqueles que as pessoas buscam por causa de suas missões e características únicas. Aqui temos 3 exemplos perfeitos. O Brave tem uma missão clara: privacidade acima de tudo. Ele já bloqueia anúncios e rastreadores de fábrica. Já o Opera foca em recursos integrados, em conveniência. Ele já vem com VPN gratuito, economizador de bateria. E o Safari? Bom, a missão do Safari é ser a peça que se encaixa perfeitamente no ecossistema da Apple. E esse é o pulo do gato do Safari. Ele é absurdamente eficiente em um Mac, iPhone ou iPad, porque ele é feito sob medida para o hardware da Apple. Gasta menos bateria, sincroniza tudo, é uma maravilha. Agora, fora desses aparelhos, ele perde a sua principal vantagem, seu superpoder. Só que todos esses navegadores operam na sombra de um gigante. Chegou a hora de falar sobre o rei da web. Um navegador que, para a maioria esmagadora das pessoas, não é um navegador. Ele é a própria internet, o Google Chrome. Os números falam por si. O Chrome tem cerca de 65% do mercado mundial. É um domínio tão grande que, na prática, a web hoje é construída para funcionar bem primeiro no Chrome, a compatibilidade com os outros às vezes fica para depois. Mas por que ele é tão popular? Porque ele é simples, rápido e simplesmente funciona em todo lugar. Se somar isso à sincronização com a conta Google e à imensa loja de extensões, a conveniência é imbatível. Só que essa conveniência tem um preço, né? E o preço aqui é bem conhecido: um consumo voraz de memória RAM e, claro, a coleta de dados que alimenta todo o ecossistema do Google. E agora a gente chega na grande revelação desta análise. A peça do quebra-cabeça que conecta o Edge, o Opera, o Brave e o próprio Chrome. A razão pela qual, no fundo, eles parecem tão familiares. Conheçam o Chromium. Esse é o projeto de código aberto criado pelo Google. Ele é o motor, o núcleo que renderiza as páginas da web. Lembra da analogia do carro? O Chromium é o chassi e o motor que várias montadoras usam para construir seus próprios modelos. A receita é quase sempre a mesma. Primeiro, o Google desenvolve e melhora esse motor de código aberto, o Chromium. Depois, empresas como a Microsoft, o Brave e a Opera pegam esse núcleo pronto. Em seguida, elas adicionam seus próprios recursos por cima: abas verticais, bloqueadores de anúncios, VPN e, por fim, lançam o produto final com sua própria marca. É assim que o Edge, o Brave, o Opera e tantos outros nascem. E é isso. Daí a resposta. Aquela sensação de que o Chrome, o Edge e o Brave são muito parecidos não é coincidência. Eles são parte da mesma família, todos construídos sobre a mesmíssima fundação tecnológica. Certo. Mas
E se alguém não quiser usar um navegador que depende de um ecossistema dominado por uma única empresa? Existe uma alternativa de verdade? Sim, existe. E ela é importantíssima para a saúde da internet. E essa alternativa é o Firefox. Desenvolvido pela Mozilla, uma fundação sem fins lucrativos, o foco dele sempre foi privacidade e personalização. E o mais importante de tudo, ele não usa o Chromium. Ele tem seu próprio motor, chamado Gecko. Isso o torna a principal e mais importante alternativa tecnológica no mercado hoje. Então, no final das contas, o cenário é este. De um lado, a grande família Chromium, um ecossistema gigante, muito compatível, mas centralizado em uma tecnologia do Google. Do outro, o Firefox, o independente, um navegador que garante a diversidade tecnológica e luta para que a web não se torne um monopólio de uma só empresa. No fim, a decisão sobre qual navegador usar vai muito além de velocidade ou recursos. É sobre privacidade, é sobre concorrência e sobre o futuro da própria internet. A pergunta que fica é: qual filosofia se alinha melhor com a forma como as pessoas querem experimentar o mundo digital?